Boa tarde, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo aqui ao Gestão Sobre a Mesa. Eu estou aqui com o Francisco. Boa tarde, e a pessoal. Luciana, que são os mentores da Docs Consultoria. Cada um vai falar um pouquinho já para se apresentar. Eu sou o Fábio Guimarães, sou radiologista, empresário, tenho várias empresas de radiologia odontológica e atualmente sou diretor da Docs Consultoria. E hoje a gente trouxe aqui vocês para a gente fazer um bate-papo bem interessante, falando um pouquinho de como a radiologia, o mercado da radiologia odontológica tem mudado muito drasticamente, muito rapidamente. E a gente vai bater um pouquinho aqui nos pontos que a gente acha super importante, que muitos radiologistas não estão vendo essa mudança do mercado e a gente precisa bater essa bola até para a gente poder fortalecer o nosso mercado aqui. Então, Francisco, seja bem-vindo. Luciana, seja bem-vinda. Obrigado, doutor. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? Então, hoje vai ser incrível, né? Hoje a gente vai bater um papo assim. Obrigado, doutor. Boa que tarde, vai trazer à luz alguns pontos que às vezes parece que não tem saída, né, dentro da radiologia, mas a gente vai trazer aqui essa luz para que todos que estão acompanhando a gente, né, possam também começar a caminhar nessa luz, né? Boa tarde, pessoal. Sou Luciana, uma das mentoras da Docs Consultoria. Também sou especialista na área de comportamento, implantação de cultura, RH, e estamos somando aí para trazer o que há de melhor para vocês, né? E hoje a gente vai discutir um tema assim extremamente relevante, que é entender, né, se de fato ainda dá tempo, né, de salvar a sua radiologia odontológica. Então hoje nós vamos abordar pontos que são importantes e para que vocês vejam novos caminhos, novos horizontes, novas estratégias, possibilidades e maneiras diferentes de pensarem sobre o negócio de vocês, sobre as estratégias e como chegarem aonde desejam. Perfeito, Lu. E assim, como a gente faz na mentoria, a gente é muito direto ao ponto, né? Então, sem mais enrolações aqui, vamos direto agora ao assunto, porque é o que a gente veio fazer aqui. Eu queria passar para vocês a primeira coisa, que é um conceito que vem da gestão, que fala o seguinte: ou a sua empresa está crescendo, está progredindo, ou ela está morrendo, está definhando. Não existe um meio termo. Minha empresa tem alguns anos que ela está sobrevivendo, está o mesmo platô de faturamento, eu estou estável. Não existe isso. Ou você está crescendo ou está morrendo. A gente tem percebido que o mercado está mudando muito rapidamente. Como é que está a situação hoje do radiologista? Você vê que o radiologista está muito preocupado. Por quê? Porque a concorrência aumentou muito. Hoje a facilidade de comprar equipamentos na radiologia é muito tranquila, muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático. Tem muito mais empresas oferecendo a um custo menor. Então, você vê que a concorrência em praticamente todas as cidades aumentou muito. A gente vê cidades com 200, 250 mil habitantes com 8 radiologias, sendo que tem 4 às vezes alta resolução na mesma cidade. Então você percebe que isso é uma tendência de mercado. Outro ponto, dentistas sendo incentivados pelas franquias, sendo incentivados por consultores, sendo incentivados por cursos, a montar aparelhos extrabucais dentro da sua própria clínica odontológica. Isso virou uma prática que é muito comum. A maioria é panorâmico, mas tem alguns que estão colocando tomógrafo também, e alguns já colocaram até tomógrafo de alta resolução. Então a gente vê que existe uma certa tendência no mercado, tá, de clínicas odontológicas crescerem nesse sentido e colocarem aparelho extrabucal. E um outro ponto também que assim, a própria inteligência artificial está entrando e está ajudando esses profissionais que colocam aparelho extrabucal dentro das suas clínicas. Tem várias aí empresas que conseguem fazer um certo diagnóstico inicial para que o dentista possa fazer depois um plano de tratamento. E aí a gente fala assim, analisando as forças de Porter, né? A gente fala que quando a gente faz análise de mercado, uma das forças a gente fala que é assim, o poder de barganha do cliente. O nosso cliente que eu estou falando que é o dentista, ele está hoje com um poder de barganha muito forte em relação ao nosso negócio. Como assim? Hoje o dentista está escolhendo para qual radiologia ele vai mandar. O poder de barganha está na mão dele. Até pouco tempo atrás, o poder de barganha estava na nossa mão, ou na mão do radiologista, porque às vezes tinha 1, 2 radiologias no mercado. Hoje, como a concorrência aumentou muito, é o dentista que escolhe. E como aconteceu no cenário da odontologia há tempos atrás, que você percebia que as clínicas pequenas, sem nenhum tipo de preparo, de gestão, que era só o dentista e a secretária, vocês estão percebendo que essas clínicas estão simplesmente sumindo, estão desaparecendo. E está acontecendo um movimento bem similar na radiologia, onde as clínicas pequenas, que também não têm gestão, não têm preparo, não faz gestão da qualidade, não tem customer experience, não tem absolutamente nenhum tipo de controle, essas empresas vão passar por muitas dificuldades. Lembrem, a odontologia tem uma margem de lucro muito maior do que a da radiologia odontológica. Para vocês terem uma ideia, na odontologia a média do mercado é 30,5%.
Quando a gente traz para a radiologia, isso já cai para 15%, 17%, 18%. Então é bem menor. Então, se essa mudança aconteceu na odontologia e muitos pequenos estão passando por dificuldade, isso está acontecendo e vai acontecer na radiologia odontológica. Então a gente vai estar entendendo que ou você melhora o teu negócio, ou você melhora a gestão, ou você tenta fazer o teu negócio crescer, ou você vai passar por dificuldades no mercado. E quando fala nessa gestão, Fábio, é o olhar muito forte para dentro, mas também para fora, né? E muito no sentido de gerar as melhores experiências, de trabalhar bem aí relacionamento, definir muito seu posicionamento no mercado, por que seu negócio está ali, qual o valor mais forte que conecta, e baseado naquilo, construir ali uma estrutura muito mais sólida, seja em questão de inovação, ou de equipe, ou posicionamento de mercado, mas buscar trabalhar e fortalecer essas relações interna e externamente. Isso porque Luciana, assim, o Dr. Fábio falou, o poder de barganha hoje está na mão do dentista, né, do nosso cliente. Porque por muito tempo se acreditou na radiologia que a grande vantagem competitiva era ter um equipamento maravilhoso. Era somente, né, a inovação. Eu vou entregar então imagem de qualidade, então ele vai comprar de mim porque eu tenho a melhor qualidade do mercado. Sim. E hoje a gente vê que não é isso, mas a vantagem competitiva hoje não é essa mais. Né? E aí me lembra um autor chamado Barney, que ele fala onde uma boa vantagem competitiva ela está justamente naquilo que o seu concorrente não pode imitar. Né? Então, o que é que tem dentro da sua clínica que o seu concorrente não pode imitar? Né? Só tem uma palavrinha certa para isso daí, né? Pessoas. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Não, fantástico. E a gente percebe que nós, né, como formação, eu pelo menos na área da saúde, como dentista, médicos, radiologistas, a gente percebe que assim, a gente não tem nenhum tipo de formação para poder fazer gestão. O que acontece? A gente acaba sendo muito operacional, né? O Francisco é testemunha disso. Durante muitos anos, eu era um cara que sentava e ficava o tempo todo laudando, né? E o dentista, por estar fazendo isso, o radiologista, ele acaba não tendo tempo para preparar a empresa dele para esse crescimento. Porque a gente fala que o operacional é o funcionamento do negócio e o estratégico, tático, seria o crescimento do negócio, e a gente acaba não tendo tempo para isso. E era um diferencial. Você ter uma boa máquina era um grande diferencial. Você ter um bom laudo era um grande diferencial. Hoje, isso já é praticamente um commodity. Não adianta... E a gente se apega muito a essa ideia, e eu, como radiologista, durante muitos anos eu me apeguei a isso, porque eu falava, ninguém consegue fazer um laudo igual ao meu. Eu sou caprichoso, eu sou perfeccionista e tudo mais, e eu achava que esse era o grande diferencial. Com o tempo, a gente percebe que eu quero deixar bem claro aqui para você que é radiologista, que assim, eu estou partindo do básico, que é o BBF, o básico bem feito. Um laudo tem que ser excepcional. Eu não estou falando que é para você entregar alguma coisa mais ou menos. Não, a gente não aceita mais ou menos. O teu laudo tem que ser excepcional, mas só isso não é o suficiente. Deixou de ser diferencial e passou a ser obrigação. É obrigação, isso é obrigação. Um bom atendimento é obrigação. Aliás, as pessoas colocam assim, minha empresa, quando a gente pergunta, qual que é o diferencial da sua clínica de radiologia odontológica? Não, meu diferencial é que eu tenho atendimento humanizado. Ou então, meu diferencial é que meu laudo é maravilhoso. É que eu detalho bastante. O meu diferencial e tal. Você acredita que tem uma pesquisa muito interessante que fala que mais de 75% das pessoas não acredita quando você fala que você tem atendimento humanizado. Por quê? Porque todo mundo fala isso. Até que ponto isso de fato é verdade? Até que ponto isso acontece na prática, né? Então a gente percebe que essa é uma grande dor. E lógico, por justamente o radiologista estar muito no operacional, ele não tem tempo para planejar a empresa. E estima-se que não chega a 5% o número de empresários da saúde que faz planejamento estratégico. A gente fez agora, semana passada, um planejamento estratégico por uma empresa muito grande, empresa médica, aqui na nossa cidade, e a gente percebe assim, que são pouquíssimas empresas que fazem planejamento estratégico. Aí alguém deve estar pensando, poxa, mas eu tenho uma radiologia pequena, eu tenho 3, 4 funcionários, será que eu preciso fazer? O que você acha, Francisco? É obrigação fazer assim, sabe? Sem planejar, sem ter uma estratégia de como o negócio vai funcionar. Eu fico vai funcionar e medir, na reação, né? Eu fico na reação e não na ação, né? O que é diferente, né, Lu? É entender, pessoal, como se vocês estivessem percorrendo uma estrada. Se eu não tenho um plano, se eu não sei aonde eu vou parar, sob quais condições eu vou parar, como que eu vou me acomodar naquele cenário, naquela cidade, naquele ponto, quando e como eu vou prosseguir, e conseguir medir isso de fato, você está completamente perdido.
né? E da mesma forma funciona dentro de um negócio. Se eu não tenho um planejamento, se eu sou extremamente reativa ao que me acontece, ao que o mercado dita, ao que o meu concorrente fala, ou como ele precifica, eu fico refém de um cenário que eu me inseri. Eu não sou um agente de transformação, de realização, de estar no comando realmente do meu negócio. Então, o planejamento estratégico, ele é o pontapé inicial para você realmente saber aonde você quer chegar, como você quer chegar, quais são os possíveis desafios que você vai encontrar, como você vai reagir diante daquilo, mas principalmente como você vai medir e acompanhar a evolução passo a passo. Ainda tem um dado novo em cima do planejamento estratégico que fala que quase 60% das empresas que fazem planejamento estratégico ficam na gaveta. Né? Então fazem por fazer e não porque realmente eles vão colocar em ação o que se propõe. Isso porque não tem talvez uma noção clara do que é gestão, né? E fazem um planejamento estratégico porque acha bonitinho, né? Porque tem uma coisa chamada missão, visão, e aí quer colocar que viu isso numa grande empresa e quer fazer igual, né? Então fica ali dentro da gaveta e não vai para frente, né? Então esse é um dado também muito alarmante, né? Que a gente compreende que tem que ser mudado, né, dentro da radiologia. E aí por isso é importante, né, a rotina do acompanhar, do medir, do analisar os números, do acompanhar, do entrar com um plano de ação ali para poder trazer o negócio ali para onde você determinou que ele deveria seguir, né? E isso, claro, acaba mexendo com o modelo mental aí do empresário, do time, né? Se obriga a entrar em outras esferas como mapeamento de processo, né? Acompanhamento sistematizado do negócio, e automaticamente isso vai fortalecendo muito mais o clima do negócio, vai fortalecendo muito mais a cultura do negócio, que é onde a gente sabe, onde tem cultura forte, tem entregas consistentes. Não, e isso é incrível, né? Que assim, a empresa que ela vai planejando, ela automaticamente ela vai crescendo, porque se você planeja, você consegue ter essa, que a gente chama de rodar o PDCA, né? E lógico, a empresa vai crescendo e, como você falou, Lu, tem que ir medindo, né? Como é que você vai medindo? Quando você chega para um radiologista e fala assim, cara, quais são os indicadores que norteiam as tomadas de decisão na sua empresa? Daí a pessoa fala, talvez o faturamento e tal, mas a gente fala que faturamento é ego, né? Sim. Faturamento é ego. Agora, o fluxo de caixa, a lucratividade é que de fato manda. Como é que está realmente esse cenário da lucratividade? Então, quando a gente posiciona a nossa empresa, quando a gente faz planejamento estratégico, a gente consegue desenhar mais ou menos um caminho. Claro que é um desenho e ao longo do caminho vão ter mudanças, mas a gente vai rodando aí o PDCA para poder melhorar nosso negócio. Assim eu faço, qual vai ser o meu posicionamento, que a gente chama de PUV, né? Sim. A gente fala muito isso da mentoria. Qual vai ser meu posicionamento único de valor? Eu vou me posicionar por preço, eu vou me posicionar por custo-benefício, eu vou me posicionar por diferenciação. Como é que eu vou me posicionar? Outra coisa, como é que eu vou fazer os dentistas ficarem fiel ao meu negócio? Porque eu não quero só um dentista satisfeito, eu quero um dentista fiel, né? E isso é um grande desafio na radiologia. Como é que a gente faz para fazer isso de forma intencional? É possível isso? Sim. Tem estratégias para isso, eu tenho que desenhar e tenho que colocar em prática, porque senão a gente fica à sorte do mercado, né? E a gente não entende o porquê a nossa taxa de churn é a saída dos clientes, por que o dentista deixou de mandar, a gente fica muito reativo e muito pouco ativo dentro do mercado, né? Então acho que, e para quem hoje está preocupado com a concorrência, eu tenho uma frase que eu adoro dizer, que fala assim, igual o navio, né? A gente tem que pensar assim, a água que está fora do navio não afunda o navio, e sim a água que está dentro do navio. O que a gente tem controle? É cuidar da nossa água que está dentro. Ou seja, cuidar do nosso negócio, melhorar nosso negócio, fazer planejamento, fazer gestão de indicadores, da qualidade. É igual a gente fala, na mentoria a gente começa inclusive com planejamento estratégico. Né? Então a parte financeira tem todo um caminho, arrumando a casa, você arruma a sua casa para não deixar a água de fora entrar. Porque se a água de fora entrar dentro da casa e bagunçar o negócio, aí realmente o barco vai afundar. E um grande exemplo disso é porque nessa concorrência tão acirrada que está, né, que é o primeiro, lá a Porter fala logo nisso aí, né, a concorrência acirrada, como é que funciona, tem a queda de preço que alguns concorrentes colocam lá embaixo. E aí a radiologia se preocupa de dizer assim, nossa, eu também tenho que baixar meu preço, porque senão eu vou perder o cliente, né? E às vezes ele está dando um tiro no pé, né? Porque se não precificar corretamente, talvez ele aumente até o número de pessoas que vão fazer o exame na clínica, mas isso está trazendo prejuízo, porque esse preço baixo tem um custo altíssimo para o negócio. Né? E acaba, quanto mais pessoas eu atendo, pior para o meu negócio. Né? Então,
precificar corretamente faz parte de um planejamento estratégico bem feito, né? Que está analisando ali indicadores financeiros que trazem um resultado, né, para o negócio em tempo de pequeno, ou médio ou longo prazo, né, mas que trazem um resultado, que são vistos esses resultados, né, e esse seja um dos pontos principais para quem não conhece o que é gestão, né, tá alinhado muito a essa história de precificar. E é legal, Francisco, ter colocado isso, que esse é um segundo ponto que a gente está querendo levantar aqui, que é a questão do lucro, né? E isso envolve muito a questão da precificação. Mais de 97% dos dentistas são insatisfeitos com seus resultados. Muitas das vezes, você está com a clínica, até tem volume, até você tem grandes parcerias ali, você vê que tem movimento na sua clínica, mas no final do mês você acaba não sentindo que está sobrando dinheiro, você acaba não conseguindo montar um patrimônio, a sua empresa não consegue ter caixa para crescimento e tudo mais. E aí quando a gente vai olhar e que a gente dá consultoria, aqui nós temos 2 grandes consultores, quando a gente vai dar consultoria nas empresas, a gente percebe o seguinte: um dos primeiros pontos que tem que ser olhado é a precificação. Porque muitas das vezes, quer dizer, a grande maioria das vezes que você tem volume, mas você não tem lucro, você olha para a tua precificação e está completamente equivocada. E aí, quanto mais eu atendo, pior é para o meu negócio. Hoje, a grande maioria, vou dizer 99% das clínicas de radiologia não tem controle da sua precificação. Como é que faz a precificação? Olha para o mercado, olha para o vizinho, olha para o concorrente, faz aquela ligação de cliente oculto, né? Pega o preço do concorrente, quanto é que custa a documentação simples aí? Ah, custa tanto. Legal, vou colocar R$10 mais barato. E aí se posiciona dessa forma no mercado. Isso é um erro, assim, gigante, porque os custos deles são diferentes dos seus. E aí quando você vai posicionar e quando você faz de fato uma precificação, e esse é um módulo muito interessante da mentoria, que quando a gente coloca, todo mundo aprende a fazer precificação, todo mundo tem na mão o seu preço real, o seu ponto de equilíbrio para cada exame. Com a ferramenta então assim, e tudo pronto, automático. Então eu consigo ver assim, a panorâmica, para eu ter 20%, por exemplo, de lucro, ela tem que custar tanto. O ponto de equilíbrio dela é tanto. O que é o ponto de equilíbrio? Que abaixo disso eu estou tendo prejuízo. Então eu tenho na mão o preço ideal. E quando você coloca isso para o mentorado, ele leva um susto e fala: meu Deus do céu, e eu estou atendendo esse convênio com esse preço. Meu Deus do céu, e eu estou atendendo essa parceria que eu fechei com um dentista que eu achava que era ótima. E eu estou me ferrando com isso, eu estou tirando dinheiro do bolso. E é incrível o tanto de parceria que você tem que não deveria ter. Que você está tendo esforço, você está depreciando tuas máquinas, tua equipe para uma parceria que não vale a pena. Eu falei a palavra depreciar, né? Que é um outro ponto importante. Na radiologia, gente, o investimento é muito alto. A gente investe muito dinheiro para montar uma radiologia. Então, por consequência, a depreciação de tudo aquilo investido, ela é muito alta. Um investimento de mais ou menos 1 milhão, 900, 800 mil para um investimento, às vezes está depreciando R$8.000 por mês, R$7.000 por mês. Isso é um boleto invisível que você paga. Mas como assim, Fábio? Eu pago? Você vai ter que trocar os equipamentos, você vai ter que trocar os móveis. A gente está fazendo uma reforma agora, custa bastante dinheiro, tem que trocar tudo, né? Você vai trocar tua máquina, teu tubo vai dar problema. Esse dinheiro sai da onde? Isso tem que estar no teu preço. Isso é importante estar no teu preço, senão você vai tirar do bolso e vai passar dificuldade depois, né? E a gente acaba não fazendo isso. Esse é um grande gap que faz a gente fechar parcerias sem nenhum tipo de sentido. Quer outro ponto? Desconto. O dentista dá desconto, não tem nenhum tipo de política. Aí ele dá um desconto assim, o dentista fala assim: quanto é que custa a documentação? Aí a pessoa fala: ah, custa R$200. E para mim você faz por quanto? É sempre essa pergunta, né? Como é que responde isso, né? Como é que o dentista, radiologista, né? Ou então o comercial, né? Que a gente, no nosso caso, chama sucesso do cliente, como é que ele responde isso? Tem que ter um script, tem que ter uma resposta interessante para isso, porque senão você fica à mercê de ficar criando uma tabela Frankenstein. O que é uma tabela Frankenstein? Aquela tabela que para aquele dentista é um valor, para aquele outro é outro valor, para aquele outro é aquele valor. Nem você tem controle mais disso e os dentistas se comunicam depois, né? E aí você passa de, por que você está favorecendo um e não está favorecendo o outro? Como é que funciona isso? Aí vira um caos, né? E a gente vê que a maioria das radiologias vive um pouco esse tipo de dor, né? É isso mesmo. E um dos nossos módulos, que é o módulo de
comercial, né, é um módulo que traz bastante sugestões de scripts de como sair dessas situações, assim como quando o cliente ele reclama sobre preço, né, sobre como tentar negociar ali algum tipo de desconto, enfim. Então é um módulo também que traz assim muitas possibilidades, né, e é onde o empresário ele consegue repensar a forma como ele está conduzindo ali a vida financeira do seu negócio. E o comercial, além de tudo, ele também tem a linha do relacionamento, né? Eu estou com a ideia fixa na minha cabeça que o futuro da radiologia é o relacionamento. É uma empresa de relacionamento, né? Ontem a gente teve um encontro, né, com alguns mentorados e tal, e bate-papo com alguns radiologistas. Sim. E a gente analisando planilha de precificação, teve um caso específico onde na planilha de precificação você vê que numa documentação ele estava tendo 1,98% de lucro. Uau. Ou seja, para fazer uma documentação, eu tô ganhando 1,98. Ainda falei assim, bom, você ainda está no positivo, porque tem muitos que estão no negativo. E quando você coloca na tabela de precificação, que você olha, você fala assim, nossa, tá negativo o meu lucro, o que significa isso? Bom, significa que você está tendo prejuízo. O que os dentistas confundem muito? Eu sou radiologista, eu faço laudo para minha empresa. Eu também sou administrador, porque eu gerencio, eu pago conta, eu faço isso, aquilo, compras, orçamento e tudo mais. E aí eu te pergunto, você se remunera como tal? Porque às vezes o dentista fala, não, mas está sobrando dinheiro. Esse papo aí de fazer precificação é bobagem, porque sobra dinheiro para mim. Mas peraí, sobra dinheiro por quê? Se você sair da empresa e pagar um radiologista para fazer o que você faz, pagar um administrador para fazer o que você faz, mesmo assim sobraria dinheiro? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Porque se a resposta se você colocar no papel e ver que não vai sobrar, a tua empresa está com grandes problemas, né? Então, realmente, você precisa dar uma olhada para isso, porque tem como reverter esse quadro, lógico. Mas é importante a gente entender isso e não confundir a tua retirada com o lucro da empresa, né? Hoje eu conversei com um empresário da radiologia, ele não é dentista, né, mas é um empresário da radiologia, e ele falou que ele que faz o relacionamento com o dentista, ele que vai lá, que escuta o dentista, né? E aí é justamente isso, né? Será que ele está se remunerando para fazer esse papel de sucesso do cliente? Eu disse para ele, é ótimo você ouvir o seu cliente, mas e a gestão do seu tempo? Como é que fica a gestão também da empresa durante esse processo? Ser estratégico, né? Nesse processo, ele ser a pessoa que vai fazer isso, né? Que vai desempenhar esse papel de estreitar muito mais esse relacionamento com os dentistas. Até porque quando se pensa numa cadeira estratégica, né? O nível de investimento, a quantidade de horas que precisa olhar para o todo do negócio e ainda assim dividir com atividades que demandam muitas horas, energia, né? Então, realmente tem que pensar estrategicamente sobre a cadeira que você está ocupando e entender se para o negócio ele vale a pena ou se de repente já não é o momento de contratar, de investir. Porque assim, não é que vai acabar esse relacionamento, né? Mas eu tenho um grande exemplo do Fábio, que assim, ele mantém ainda o relacionamento com o dentista, mas não é da mesma forma que era quando iniciou, né? Que ele ficava sobrecarregado com isso, né? Hoje ele tem uma pessoa específica que faz esse relacionamento e, claro, quando ele está fazendo um relacionamento, é outra oportunidade para o dentista ter um outro tipo de comunicação, né? Mas o sentido do relacionamento ele tem que ser voltado para uma parte estratégica do negócio, né? Não só de escuta, mas também como eu posso transformar aquilo em números e em resultados no futuro, né? Não, e assim, um estalo que bateu muito forte para mim alguns anos atrás, também fazendo um curso do acelerador empresarial, né? De pensar assim, eu tenho que construir uma empresa para que a empresa funcione sem mim. Não, Fábio, mas eu adoro trabalhar. Eu sei que você adora trabalhar, eu também adoro trabalhar. Eu gosto de laudar, eu também adorava, né? Hoje eu não laudo mais. Mas assim, você tem que construir alguma coisa para que você trabalhe porque você goste e não porque você precisa. Então, eu acho que a nossa vida tem que ser pautada nesse cenário de construção para uma empresa que ela possa viver sem a sua presença. Porque de repente você pode ficar doente, de repente você precisa tirar férias. Como assim tirar férias, Fábio? Não, radiologista tira férias como? Olha bem nos meus olhos aqui, como é que tira? Vai para um hotel, leva o notebook e fica laudando de madrugada enquanto a família está dormindo, né? Não faz o menor sentido isso. Você se desconectar do seu negócio, você consegue ficar um mês fora do negócio e ele funcionar? Mas você não consegue, mas os teus funcionários podem fazer isso. Agora todo o risco do negócio é teu, o investimento é teu, você estudou pra caramba e você não tem direito a fazer isso. Então,
a gente tem que construir uma empresa para que ela funcione sem a gente, mas não significa que você vai sair do negócio. Não, você vai continuar trabalhando e faça o que você gosta de fazer. Se é laudar, continue laudando, mas construa isso, né, para que você tenha pessoas boas. E aí que vem muito na questão de ter pessoas boas. E só para finalizar aqui a parte de falar, que a gente está falando de financeiro, né, um outro problema que a gente vê muito grande é que há uma mistura de pessoa física e pessoa jurídica dentro do segmento. Assim, né? Então, de repente, a empresa está pagando conta de escola de filho, tirando dinheiro da empresa para pagar o supermercado. Então, assim, são coisas que também não podem misturar. Eu sei que isso aqui é bem básico, mas ainda acontece. É básico e é comum, né? É raro, mas acontece muito, raro, né? Mas acontece muito, né? Mas entendendo, pessoal, que esses pontos que a gente está trazendo são pontos realmente para a gente refletir e para a gente se posicionar como empresário realmente, tomar decisões. O Fábio ele usa uma expressão numa frase que eu acho que ela deixa muito a gente numa posição reflexiva. Até que ponto, até quando você vai deixar de ser empresário para ser empresidiário. Né? Então, se você já cansou, se você se percebe numa posição de empresidiário e já cansou dessa posição e realmente quer virar empresário, é o momento de tomar decisões fortes que vão mudar realmente a realidade, os processos, a forma de ver, enxergar o negócio, mas também de atuar e impactar as pessoas que estão ao seu redor para poder construir isso juntos. E dentro do financeiro, que a gente falou do lucro, né? Aí eu te pergunto, qual que é a tua margem de lucro hoje? Você sabe me responder isso? Ou você tem assim, não tenho a menor ideia? Né? A gente até quer fazer uma pesquisa, né, nesse cenário para a gente entender assim, na radiologia qual que é a tua margem de lucro, se você sabe isso. Né? Porque você não sabe, é importante saber. Até porque você precisa ter estratégias para focar no que importa. Como assim focar no que importa? Tem coisas que não vale a pena focar. A gente vê o radiologista dando tiro para tudo quanto é lado. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. Tentando fechar 1001 parceria. Mas a gente tem que focar naquilo que realmente vai edificar o nosso negócio. Né? Desde clusterização de clientes, a focar nos exames principais, os exames mais rentáveis, né, a ter um marketing em cima disso. Então tem um monte de coisa, tanto é que a gente fez a nossa campanha na nossa convenção, né? Esse ano a gente fez a convenção no começo do ano, né? Geralmente a gente fazia no final do ano, a gente mudou esse ano para fazer no começo, para dar um gás no início do ano. E o nome da nossa convenção, o tema era Foco no que Importa. Então esse ano pra gente é exatamente isso. Eu convido você a ter foco no que importa. Tem coisas que não importam. Não adianta você querer dar tiro para tudo quanto é lado, que tem coisa que não vale a pena, né? E aí, quando não se sabe de gestão, será que a gente sabe realmente o que é que importa? Né? Será que a gente sabe priorizar nossas ações? Né? Por isso que é tão importante a gente falar assim, que a sobrevivência do negócio ele está justamente em quem faz sua gestão. Né? E como essa pessoa busca aprender cada vez mais o que está acontecendo no mercado. Né? E às vezes acha assim que, então eu vou contratar uma consultoria, eu vou contratar uma mentoria para me ajudar a melhorar o negócio, e contrata qualquer, né, que um cara que tem grande experiência no mercado, mas não conhece radiologia, né? E aí pode ser que veja um monte de informação, né, e caia num problema que aí Peter Drucker ele fala isso muito bem quando ele diz assim, existe uma miopia da gestão quando você tem inúmeras informações, mas não sabe como utilizar aquelas informações, né? Como chegar ao consenso do que realmente é necessário para o seu negócio, né? Então é muito importante quando a gente vai direcionar esse aprendizado da gestão realmente para quem já tem esse caminho traçado, né? Quem já percorreu esse caminho e sabe quais são os melhores atalhos para chegar onde quer chegar, né? Na verdade. E o legal, Francisco, que essa gestão ela tem que vir de cima para baixo, né? Não adianta também eu trazer um consultor externo, esperar que a gerente da minha clínica faça a gestão, se eu como empresário não estou realmente envolvido, empenhado, de acordo selado, para de fato aprender e viver gestão. E é interessante o que o Francisco colocou, porque assim, a gente já viveu essa dor. Muitas vezes, né? A gente já passou por inúmeras consultorias porque eu tinha aquela ideia, eu tenho que trazer alguém de fora para mostrar, né, como é que faz e tudo mais. A gente passou por consultoria financeira, consultoria de precificação, consultoria de gestão de pessoas, consultoria de franqueabilidade, né, de franquear negócio e tal. E assim, eu vou falar para vocês que tiveram inúmeras consultorias que a gente fala, jogamos dinheiro fora. Você fala, mas como assim? Por quê? Porque a pessoa não entende nada do nosso negócio. Aí entra e começa a mexer, começa a criar um monte de indicadores, começa a mostrar um monte de dor e não coloca a solução e a gente fica meio perdido e fala, cara, não era bem isso que eu queria, a gente nem sabia pedir como é que era a consultoria. Então, quando a gente fala hoje, né, no mercado assim, de consultores, o ideal é você ter alguém
que seja da área que possa te ajudar nesse sentido, né? Porque tem o teu cenário, vive a tua realidade, é outra cabeça. A mesma coisa que quem vai fazer MBA em gestão empresarial. Por que tantos dentistas entram e por que poucos finalizam? Porque o cara chega no meio do caminho e fala, pô, eu tenho que aprender isso aqui, matemática financeira, gestão de custos, isso aqui é para a indústria, não é para mim, para o meu negócio, não combina com a radiologia odontológica, daí o cara pula fora. Né? Então acaba não conseguindo ter tantos ganhos aí, diferentemente do que a gente tem feito aí na mentoria. Né? Eu quero trazer aqui agora uma outra dor que a gente percebe muito grande e para os dentistas, que é isso daqui, ó, balde furado. Como assim o balde furado? A gente percebe que os dentistas não estão com o balde certinho. A gente consegue até trazer novos clientes, mas os clientes não são fiéis, não fidelizam, né, ao meu negócio. E lembro que assim, cliente satisfeito, ele não necessariamente é fiel. Inclusive tem uma pesquisa da Disney que fala o seguinte: se você tem um cliente que está satisfeito, ou seja, ele te deu um NPS aí, vamos dizer, de 0 a 10, 7, 8, ele te deu essa nota, ele está satisfeito, ele tem 6 vezes mais chance de não voltar do que um cliente que te deu a nota 8 e 10, ou seja, ficou mais encantado com o teu negócio, aí esse cara se torna fiel. Então a gente tem que buscar assim, trazer clientes fiéis, porque há uma reclamação do dentista, eu não consigo aumentar meu market share, eu não consigo trazer mais pessoas e tal. A maioria das radiologias ela é muito reativa e ela é pouco proativa. Como assim, Fábio? Reativo é o seguinte, é quando o dentista te demanda, e eu acho que a grande maioria das radiologias vai muito bem nisso. Quando o dentista demanda, eu quero saber onde é que tá, como é que está meu exame, eu quero tirar uma dúvida do laudo, eu quero saber o que aconteceu com tal paciente, eu estou com dúvida naquilo. Ok, aí geralmente a grande maioria das radiologias vai muito bem nesse sentido reativo, quando o dentista te procura e você resolve o problema dele. Mas pouquíssimas radiologias têm a parte ativa, intencional, de ir para cima do mercado, né, de antecipar os desejos do dentista, né, e eu gosto muito, né, que era um cenário que você falava muito, o próprio Peter Drucker, né, falava isso, mas não para o nosso segmento, e o nosso segmento já foi assim também, que era assim, cuida do seu jardim que as borboletas vão vir voando e tal, então vamos só cuidar do jardim que a borboleta vem. No nosso cenário, isso funcionou durante muito tempo. Hoje não funciona mais assim. Cuidar do jardim é o básico bem feito. A gente tem que fazer isso. Agora, mais do que isso, eu tenho que fazer algo maior do que isso. Eu tenho que tratar para fora também, eu tenho que encantar, eu tenho que surpreender também os nossos indicadores, dentistas indicadores, para que ele possa tornar fiel. E tem uma série de estratégias para fazer isso, né? E quando eu falo estratégia, não é entregar um brinde para o dentista e tal. Não é isso. Isso é bobagem. Não é isso que vai fidelizar um dentista. É muito mais do que isso, né? É criar um cenário de estratégias para que o dentista possa sentir vontade, inclusive solicitar a sua presença dentro da clínica, né? Porque é trabalhar com a intencionalidade, com a intensidade e com a frequência. Ações estratégicas pensando nesses 3 pontos. Eu gosto muito de um guru da qualidade chamado Ishikawa. Ishikawa é fantástico, né? Espinha de peixe, entre outras ferramentas que ele criou aí. Mas ele tem uma palavra que ele me chamou a atenção quando ele diz assim, né, o que é que realmente o cliente quer? Né? Porque às vezes a empresa oferece o que é básico para o cliente. Isso daí ele já esperava da empresa. Né? Mas quando você cria uma expectativa, né, e você corresponde a essa expectativa, aí sim ele se encanta. Né? Então, assim, às vezes o cliente, o dentista, ele procura uma radiologia, claro, porque ele quer uma imagem de qualidade. É o básico, ele quer um bom atendimento, né? Então aquilo dali é o que toda clínica de radiologia vai oferecer. Né? Ninguém vai dizer, vem para minha clínica, eu vou entregar uma imagem ruim. Não, vai oferecer qualidade. Mas qual realmente é a expectativa do dentista? O que é que está por trás desse relacionamento que a gente precisa compreender e surpreender? Né? Então, quando ele faz o uau, né? Esse daí está fidelizado, né? E aí legal, Francisco, você falando desse uau, esse uau ele também tem que reverberar dentro do negócio. Sim. Né? O quanto o time ele vive esse uau,
O quanto realmente, quando vocês publicam vagas, por exemplo, de emprego, quantas pessoas no mercado querem trabalhar com vocês? Qual é a imagem que se imprime, né? E aí o capital reputacional, o quanto as pessoas elas desejam caminhar ao lado de vocês, né? Então, de fato, esse uau ele precisa ser pensado, ele precisa ser criado, ele precisa ser medido. E aí volta a trazer para vocês a reflexão de que não somente externo, né? Eu não posso maquiar ali a realidade para ser tudo bem para o externo, mas também o quanto eu alimento, eu nutro isso internamente com o meu time. E são pouquíssimas empresas de radiologia que têm um departamento comercial. Você para pensar. Toda empresa, né, quando você aprende gestão, você sabe que a empresa ela tem que ser dividida basicamente resumidamente aqui, em 3 setores. Né? O setor administrativo e financeiro, um setor operacional e o setor comercial. A gente tem, mas cadê o comercial da radiologia odontológica? A gente percebe que a maioria das clínicas não tem um setor comercial, porque fala, não preciso, para quê? Esse negócio de fazer visita eu fiz. Geralmente acontece assim, o radiologista, ele monta um negócio, ele mesmo, dono, faz as visitas no início e faz um monte, se cansa até, e aí ele começa a receber paciente. Aí daí ele fala, tá recebendo. Aí ele se ocupa de trabalhar para atender toda aquela demanda que vem. E daí ele para de fazer e o setor comercial morre. Isso acontece com grande parte das empresas. Gente, hoje na odontologia, clínica odontológica, existe uma média de investimento na área comercial de 10% para a intenção de faturamento. Então, por exemplo, se eu quero faturar 100 mil, eu geralmente invisto 10 mil reais na área comercial. Na radiologia, o pessoal não investe nada praticamente. Ou muito pouco, né? Ou às vezes chama só aquela empresa de marketing digital e começa a colocar aquelas artes frias ali no Instagram, né? Com os dentinhos e tal, não sei o quê, e vou falar, cara... Estou fazendo marketing comercial. Estou jogando fora o dinheiro, na verdade, né? Então, não é bem isso. Assim, quando a gente fala de comercial, a gente fala de relacionamento. A nossa empresa é uma empresa de bons relacionamentos. A gente tem que ficar bom em relacionamento, né? E isso sim, a gente vai conseguir, com bons relacionamentos, conseguir entender um pouquinho as dores dos nossos clientes e a gente conseguir trabalhar em cima delas, tá? Então, eu falo de trabalhar em cima delas, não é só entregar um bom exame, a gente está até sendo repetitivo nisso, mas é importante a gente saber que esse é o básico bem feito. Além disso, por que valeria a pena, eu pergunto para você que é radiologista, por que valeria a pena eu ser o seu cliente? Se eu montar uma clínica odontológica na sua cidade, por que valeria a pena eu ser o seu cliente? Não me responda que você tem um exame de qualidade. E não me responda que você tem um atendimento humanizado. O que mais que eu vou sentir de benefício na minha vida, na minha empresa como dentista, por ser parceiro seu? E aí o legal é pensar também, e aí esse é estratégico, que de repente você pode dizer assim, poxa, mas na minha cidade eles não estão preocupados com isso, os dentistas não estão preocupados com isso. Crie as condições para que eles comecem a se preocupar com isso, né? Comecem de fato a pensarem fora da caixa ou do habitual, né? E comece a virar referência para eles. Dá nível de consciência. Nível de consciência. Porque isso é uma coisa que a gente faz intencionalmente, né? Dentro da mentoria a gente ensina todo mundo a fazer isso. É assim, você dá nível de consciência. Um exemplo, tem dentista que nem sabe que precisa de tomografia. Tem dentista que nem sabe ver tomografia. Como é que eu dou nível de consciência para ele? Como é que eu consigo atingir esse dentista para que ele entenda a importância de chegar nisso e ele começar a ser um solicitante de tomografia, já que ele não era antes? Tá? Então, é importante a gente pensar assim, que toda gestão é você trabalhar a intencionalidade, é você ser intencional realmente para atingir os objetivos. Então você pensa nas estratégias para poder chegar lá dentro dos objetivos. E aí eu quero trazer mais um assunto aqui, que eu estou com 2 experts aqui em pessoas e que a gente tem, mas antes de eu entrar nesse assunto, que eu falo que é a dor de 100% das pessoas que estão aqui, tá? É que as pessoas falam muito assim, minha equipe não está muito motivada e tudo mais. Antes de entrar nesse assunto, eu quero falar para vocês que a gente está aqui agora com a turma 3 da mentoria 12 Pilares, né? A gente já fez a turma 1, já formou a turma 1, estamos terminando de formar, vamos praticamente, né, terminando a turma 2 e já são mais de 150 empresas de radiologia no Brasil todo, praticamente todos os estados do Brasil estão dentro da mentoria. E fora do Brasil também. Fora do Brasil também, que estão aí dentro da mentoria. E assim, resultados incríveis, né? A mentoria é um acompanhamento mensal que a gente faz com aulas, com teorias, e a gente passa por todos os pilares da gestão, todos, né? E começa com planejamento estratégico, tem gestão de pessoas, a gente conserta o dono para consertar o negócio também, né? A gente trabalha muito o dono também, porque a gente fala assim, a empresa é reflexo do dono, então eu preciso, e é justamente o segundo pilar, a gente trabalhar o dono, aí depois a gente tem a parte de gestão de pessoas, tem a parte de gestão financeira, precificação, criação de processos, auditoria. Gente, os nossos mentorados,
aprendem a fazer auditoria. Aí você faz e não é aquela auditoria burocrática, difícil, não. A gente trabalha com ferramentas bem práticas, bem palpáveis, que dá para acompanhar realmente a realidade ali do dia a dia. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou chamar a Leidiane, que é uma mentorada nossa e tem feito um trabalho assim excepcional lá do Espírito Santo. Eu tive lá, palestrei na cidade dela. Ela é uma grande empresária e assim tem feito um negócio surreal. Já a gente vai falar sobre isso. Então eu quero convidar vocês, se você é da radiologia e você pensa, você pensa assim no teu negócio, como é que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Eu tenho certeza que todo esse investimento que você fez não foi à toa. Eu tenho certeza que você espera ter um retorno sobre esse investimento, né? Eu espero também que você entenda que se você não melhorar o seu negócio, ninguém vai fazer isso por você. Isso não vai acontecer como uma mágica. Então é importante se unir de ferramentas, fora o network que a gente constrói ali, né? A gente criou o grupo Privilégio, que é um grupo que assim, dos mentorados, né? Que tem facilidade de compra, inclusive, de máquinas, de insumos e um monte de benefícios que tem só de estar no grupo também dos mentorados, além de você melhorar as empresas. Eu acho que praticamente 100% das pessoas que entraram na mentoria conseguiram ter grandes resultados. E assim, a taxa de saída foi 0. Todo mundo que entrou foi até o final, né? E a taxa de NPS, 100%. Se você não sabe nem o que é NPS, então você tem que entrar nessa mentoria. Né? E eu sempre falo assim, né? Oportunidade é sempre algo que a gente tem que agarrar na hora que encontra, né? E algumas pessoas deixaram o tempo passar um pouquinho quando viram a cidade já estava fechada. Esse é um ponto interessante que o Francisco colocou, porque assim, na mentoria a gente só deixa entrar uma radiologia por cidade. E aí se entrar na sua cidade, por exemplo, entrou em Curitiba, depois não entra outro. Ou entrou em Linhares, depois não entra outro. E já aconteceu inúmeros casos de a pessoa deixar para fazer depois a inscrição, aí entrou e a pessoa até ficou meio chateada e tal, porque, mas é aquela história, quem fizer primeiro acaba entrando, né? Reserva. Por que a gente fez isso? Não é porque a gente não quer que entre mais pessoas, não é isso. É porque a gente cria um grupo que a troca é tão grande que a gente sente que se tiver 2 concorrentes na mesma sala de troca da mentoria, a gente vai perceber que a entrega talvez não fosse tão grande assim, por isso que a gente desenhou mais ou menos nesse cenário. E olha esse depoimento aqui, ó, tem um depoimento, não sei se dá para passar o áudio, um depoimento aqui da Mariana lá de Uberaba, que está voando. Inclusive ela postou agora essa semana que eles bateram a meta, né, do mês de janeiro, toda a equipe lá comemorando e tudo mais. Então vou dar um play aqui, ó. Não vai sair o áudio. Ah, não vai sair? Bom, mas enfim. Visita nosso Instagram que vai estar lá. Vai estar lá, não tem problema. Mas ela falou, a entrega foi grande e tal, e os resultados, o suporte de toda a equipe é muito grande, fantástico. E realmente, inclusive teve um depoimento muito bacana, que foi do Borgo, né? Que é o Evandro. A gente está com dezenas de depoimentos, mas tem um que também foi muito marcante, que foi do Borgo, que ele falou assim, olha, essa mentoria deveria ser igual um alvará da vigilância sanitária ou então da prefeitura. Um CRC para contador. Tem que ser obrigatório, né? Essa mentoria e tal. Outra pessoa que é incrível, assim, que tem feito um trabalho maravilhoso de gestão. Bom, dito isso, eu quero colocar aqui, gente, já estamos quase caminhando para a reta final aqui, o último assunto, que é assim, equipe desmotivada. A gente percebe que tem pessoas reclamando, eu não consigo, minha equipe está toda hora meio que desmotivada, tem gente que está pedindo aumento, tem gente saindo da empresa, alta rotatividade, né? Só fazem quando eu mando, eu estou sendo secretária do meu colaborador, eu tenho que ficar lembrando ele o tempo todo. Está difícil contratar. Está difícil contratar e tal. A gente fala assim que é um grande desafio em qualquer empresa, em qualquer área, a parte de gestão de pessoas, mas esse para a gente talvez seja um dos módulos que eu mais gosto de dar, né, de participar, que todos nós damos juntos, né, que é o módulo de pessoas. Como que a gente faz para ter um time engajado? E quando eu falo engajado, é mais do que motivado. Motivado é uma coisa mais temporal, uma coisa mais rápida. Quer motivar alguém, se dá aumento de salário. Se aumenta o salário dela, ela fica motivada 1 mês e 23 dias. Essa é a média. Depois disso, volta tudo ao normal. Eu não quero pessoas assim. Eu quero pessoas engajadas. E como é que eu faço para ter um time engajado com a minha empresa, engajado com o meu negócio, com o nosso negócio? Como é que eu faço para construir isso? É uma construção. Essa é uma construção feita de forma consciente. É um caminho que se faz para fazer isso e passa, inclusive, pela liderança, né, Lu? Porque a gente fala assim que uma liderança fraca também é mais difícil, ter uma equipe engajada, e a gente vê muito isso nas radiologias.
às vezes tem um buraco tático dentro da empresa, as pessoas não têm um líder, por exemplo, né, dentro do negócio. O próprio dono é o líder e ele não consegue ter tempo para cuidar dos liderados, então ele não tem um braço tático, né, que a empresa tem um estratégico, tático, operacional, não tem um braço tático, então é ele que faz tudo além de cuidar das pessoas que estão ali, não consegue dar conta de cuidar de todo mundo. E aí acaba perdendo. E um outro ponto também sobre a liderança é que a grande maioria das pessoas que vão embora da empresa, que pedem demissão, elas estão insatisfeitas com a liderança imediata. Então uma coisa também para refletir, a empresa é reflexo do dono, né? E a equipe é reflexo dos líderes, então a gente tem que olhar muito para isso também, né? Sim, e aí é desde o processo, né, de escolher essas pessoas para trabalharem com a gente, identificação de perfis, né, que é outro aspecto que a gente trabalha muito aí na nossa mentoria, saber até que ponto os valores do negócio, né, eles realmente se conectam com os valores dessas pessoas, como dentro dos rituais, né, do dia a dia, né, da condução do trabalho, de fato essas pessoas são acompanhadas, são escutadas, são valorizadas, reconhecidas. Então realmente passa desde um processo de escolher bem as pessoas que fazem match, que tem uma conexão direta com os valores e propósitos do negócio, até ali no sistema, na implantação no sistema de meritocracia. A gente fala que a primeira venda da empresa é para dentro, né? Então a gente se preocupa tanto com venda externa, mas a primeira venda é para o cliente interno, que é o seu colaborador. Ele precisa comprar a ideia da empresa. E como é que faz isso? É possível, tem um caminho para poder E talvez fazer muita isso, gente pense assim, poxa, mas eu já fiz tanta coisa, né, e nada funcionou, eu já fiz tantas coisas e não fui reconhecido. E eu sempre digo, né, que a partir do momento que você decidiu ser empresário, tire aquela máxima de que você quer ser reconhecido, de que você quer ser valorizado. Não, faça, porque você entende que é importante fazer, porque você assumiu o compromisso de fazer e entender que cada um tem o seu processo, o seu momento de acolhimento, de entender, de aceitar e de validar aquilo que está sendo construído, né? E se de alguma forma esse processo de reconhecimento do seu colaborador ele não aconteceu no meio do caminho, possivelmente deve ter uma desconexão de valores aí muito forte. Eu acredito numa coisa muito forte, né? E isso é uma frase que eu adoro. Tudo é pessoa, né? Tudo está vinculado a pessoas. É o Simon Sinek, né? O Simon Sinek fala, né? Então, fornecedores são pessoas, clientes são pessoas, funcionários são pessoas. E a gente lidar realmente com pessoas, seres humanos. Né? E claro, o ser humano ele vai ter o seu lado emocional, o seu lado racional para ser trabalhado. Né? A gente às vezes exige que um funcionário ele desenvolva um papel, mas que aquilo talvez ele não veja o propósito de relacionar aquilo. Então, o fundamento tem tudo linkado ali. O meu planejamento estratégico já definiu o propósito do negócio, porque a partir do momento que esse propósito é definido, fica mais fácil para o meu colaborador entender qual é o propósito. E aí ele vai estar nesse mesmo caminho e descobre que o propósito dele tem muito a ver com o propósito pessoal, não só da empresa, mas também com o propósito pessoal dele. Né? E aí é uma frase que eu escuto bastante do Fábio e eu adoro, que é assim, CPF forte torna o CNPJ forte. Né? Então, quando essa pessoa ela descobre o propósito, ela vai querer crescer também. Ela vai querer buscar motivos, aí vem a história da motivação, né? Buscar motivos para estar mais engajada com esse time, para que todo mundo está crescendo junto, a gente está favorecendo tanto a empresa como também a minha própria pessoa. Isso dá uma alavancada para todo mundo, né? E o bom disso daí é que quando o time está bem engajado, se tiver alguém nesse time que não está no mesmo ritmo, eles mesmos dizem, olha, essa pessoa não tem o nosso perfil. E é o que a gente chama de cultura forte, né? Isso. E essa é a construção de cultura forte. A gente tem um módulo na mentoria que é só sobre como introduzir cultura forte de forma consciente, né? Que é, para mim, também um dos módulos que eu mais gosto, que é interessante, que a gente fala assim, ó, um bom marketing atrai clientes, uma boa cultura atrai talentos, né? Então, a gente tem que construir uma cultura forte para que as pessoas ali dentro queiram estar lá dentro, né? Dentro da nossa empresa. Tanto é que a gente fala que a gente está com mais de 80, quase 80 funcionários e a taxa de saída, o churn, a saída, turnover é muito baixo. Né? Por quê? Porque as pessoas realmente gostam. Quem sai quer voltar. Né? Por quê? Porque é uma cultura muito forte. Né? E aí não adianta fazer todo um planejamento lá em Traction, né? Que é o nosso último módulo, né? Fazer um planejamento em Traction para expandir o seu negócio se você não tiver com todos esses pontos que são importantes dentro do seu negócio muito bem estruturados, assim como também a cultura. Senão você cresce errado e depois tem que encolher de novo porque você está totalmente errado. Né? Eu quero só para encerrar esse modo de pessoa, assim, às vezes a gente pensa...
eu tenho 5 funcionários, né? Alguns empresários da radiologia dizem, mas eu só tenho 5 funcionários. Outro diz assim, nossa, mas eu tenho 6 clínicas, 8 clínicas, eu tenho um monte de funcionário. Como é que eu vou reconhecer cada um? Justamente isso, a gente tem que conhecer cada pessoa que está dentro do negócio, fazer um plano de desenvolvimento individual, fazer um plano de carreira adequado. Claro que eu não vou fazer isso agora. Eu comecei agora o planejamento estratégico, eu tenho que estar uma estrutura já montada para que a gente tenha um passo a passo correto. Aí sim nós vamos ter um time engajado, né? E como volta a tornar a dizer, né? Com certeza na mentoria forte, vocês terão isso. Isso. Todo o caminho, né? Desde a contratação, passando pelo contrato de expectativa, passando pelo registro de conversa, pelo feedback, pelo PDI. Putz, é bastante coisa, né? Bom, agora eu quero chamar aqui a nossa querida Leidiane, que é uma excepcional profissional, é uma empreendedora de mão cheia, assim, que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. Ela tem um time, ela tem várias unidades, ela tem um time muito, muito engajado, que veste a camisa da empresa. Fiquei fã, adorei estar presente, senti uma energia enorme, né, junto com esse povo lá, e ela fez a mentoria, ela participou com a gente, ela está fazendo a mentoria, é uma das pessoas mais ativas, porque não adianta nada também você passar um monte de ferramenta, e tem gente que olha, assimila, fala que maravilha, legal, mas não faz. Ela não, ela vai lá e coloca a mão na massa e tal. Inclusive eu recebi aqui o planejamento estratégico dela desse ano. Sensacional. Fiquei assim, impressionado, e falei, parabéns, eu queria dar parabéns aqui nesse momento, aqui para todo mundo, porque ficou lindo, ficou maravilhoso, muito bem feito, você vê que é uma visão de uma pessoa que tem visão, né? Então, parabéns, seja bem-vinda aqui, obrigado por ter aceitado esse convite, né? E tenho certeza que ela está numa jornada de crescimento que eu tenho certeza que ela vai ser muito grande. Boa tarde, Fábio, Lu, Fran. Então, agradeço o convite por estar aqui. Então, foi muito importante esse convite para mim, porque o Fábio, eu sempre costumo falar que ele é fonte de inspiração para mim há alguns anos, bem antes da mentoria. Costumo falar que poder participar dessa mentoria e colher frutos disso, que eu já estou colhendo, não tem preço. Ai, que legal. Leidiane, me fala um pouquinho assim, como é que hoje está o teu cenário? Eu lembro que você é uma pessoa que tem um perfil de planejar, um perfil de sentar com a tua equipe. Eu lembro quando eu tive aí, a gente até fez umas reuniões, você falou assim, Fábio, eu quero que você conheça a minha equipe, a gente está com esses planejamentos, a gente está com essas ideias, desde até desenvolvimento de programa, você já entrou também. Eu te pergunto assim, o que você acha que a mentoria te ajudou? O que você acha que gerou de benefício no teu negócio? Está fazendo isso, fazendo parte desse grupo, está seguindo com a gente? Dá uma luz para a gente, por favor. Então, a mentoria, assim, eu sigo ela 100% da risca. Eu não consegui fazer 100% ainda, mas a gente está em 90%. Então, eu sigo fielmente. E o que eu achei mais importante é que dentro da mentoria, as minhas líderes também puderam assistir às aulas. Então, elas abraçaram a causa comigo. Então, hoje, a gente não precisa criar do zero. A gente tem todo o subsídio que vocês entregam para a gente fazer as coisas acontecerem dentro da radiologia. Então, o planejamento estratégico já era uma rotina nossa, mas fazer o planejamento estratégico com outro olhar foi o toque da consultoria que deu para a gente aqui. Então, a gente teve unidade que cresceu 45% no ano de 2025. A gente teve unidade e a gente já sabe quanto a gente quer aumentar e vai conseguir esse ano. Então, a mentoria, ela deu vários horizontes para a gente nesse quesito de material, de direcionamento, da auditoria, porque não era importante para mim crescer
e ter várias clínicas de forma desorganizada. Como é que, a gente tem que entregar o mínimo, e o mínimo que a gente tem que entregar é qualidade. Qualidade e um serviço bem feito. Ela participou Isso, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Isso eu falo que é um valor que eu não abro mão. E nossa última implementação que a gente fez aqui foi a questão da auditoria. Hoje a gente tem um auditor que inicia no próximo mês, né? E a gente segue fielmente tudo que está dentro do nosso planejamento. Então, a gente já tem datas, já tem os PDIs, e qualquer dúvida que eu tenho, eu mando mensagem para vocês, a equipe é rápida, ela me devolve as mensagens, elas dão feedback, então a gente vê uma entrega muito grande de vocês. Eu confesso que eu achei que a mentoria ia ser boa, mas ela está superando em todos os aspectos as minhas expectativas. Eu não imaginava nem perto que vocês iam entregar tanto. E é legal assim, a Leidiane, ela, né, fez um planejamento estratégico assim maravilhoso, ainda mandou para mim assim dizendo, dá uma olhada aí. Eu digo, tá fantástico aqui, sabe assim, né? A gente fez alguns ajustes ali, né, na questão de plano de ação, né, vamos focar aqui na prioridade, no foco no que importa, né, e aquela situação, mas assim, foi fantástico, né, quando a gente começou a ler ali tudo, eu fiquei encantado realmente, né? E é claro, né? A gente está para dar o suporte, não só os mentores, mas também todo o time, né, que está envolvido nisso. A gente tem essa consciência de que o mentorado ele precisa desse auxílio toda hora que precisar, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo, doutora, foi a senhora ter dito sim. A senhora ter decidido realmente mergulhar com a gente nessa mentoria e cumprir fielmente, se não ainda 100%, mas ali os 90%, 85%, 90%. Então, eu entendo que quando você decide por algo e você paga o preço de viver aquela nova realidade, é inevitável. Os resultados, eles chegam. E ela tem uma equipe assim que é fantástica, e eu tenho certeza que vai ser 100% em pouco tempo. Leidiane, eu queria te perguntar uma coisa. Por que você acha que a grande maioria dos dentistas, dos médicos, dos radiologistas, acaba não dando tanta importância para a área da gestão e dão mais importância para o conhecimento técnico, por exemplo, do laudo, dessa entrega, e colocam isso como o ponto principal e talvez até exclusivo, e acaba deixando um pouco de lado essa parte de gestão, de cuidar do negócio. Por que você acha que isso acontece com tanta frequência na área da saúde? Fábio, eu vou falar um pouquinho da minha experiência própria. Eu tenho 20 anos de formado e 15 anos de radiologia. E assim, quando eu me formei, eu não tive nenhum embasamento. Tudo que eu aprendi, eu tive através de curso de especialização e de pós-graduação. Mas tem um momento que a gente tem que ter um olhar de expansão e também viver um pouco. Porque quando eu lembro quando eu fui lá em Curitiba, que você ministrou um curso de 2 dias, cara, você não tem noção a mudança que você fez na minha vida, impactou, porque eu estava esgotada profissionalmente. E a partir dali, assim, eu tive um norte que eu teria que melhorar alguma coisa. Já que eu quero crescer, eu tenho que crescer de forma organizada, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer, porque a gente vai ficando mais velho e o negócio tem que girar, não pode depender da gente. Então, a partir dali, eu fiz várias mudanças, não foi do dia para a noite. Então, quem me conhece sabe que tem 7 anos que a gente investe constantemente em aprender, em mudança. E foi realmente assim, eu precisava de uma virada de chave. E até por saúde, né? Então, eu acredito que a maioria das pessoas não investe por falta de conhecimento e por comodismo. Porque a parte de... Hoje, eu falo assim, eu não sou mais dentista, eu sou mais administradora que dentista, que para fazer o meu negócio do jeito que eu quero, da forma que eu quero crescer, da forma saudável, com qualidade, eu preciso ser mais gestora do que dentista. Não, incrível. E de pensar assim,
você sendo gestora, você consegue ampliar o negócio, atingir mais pessoas e entregar o teu benefício, né? Que é esse laudo maravilhoso que você faz, você consegue atingir muito mais pessoas quando tem alguém fazendo esse tipo de estratégia, porque senão você foca, ok, você tem um laudo bom, bacana, mas você não consegue ampliar e fica num mundo mais restrito ali, né? E é muito bom ver pessoas assim. Você sabe que eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo e eu vejo que você também fala com propriedade, com brilho nos olhos, e que a gente fala assim que tudo é empreendedorismo, se parar para pensar, né? Nós estamos numa sala aqui que tem um notebook, tem um empreendedor que fez, tem um microfone, tem um empreendedor que fez, tem o cenário de luz, as cadeiras, tem sempre o dedo de um empreendedor. E o que é um empreendedor? Uma pessoa que teve um sonho, correu atrás e teve noites que não conseguiu dormir, passou aperto, passou dificuldade, mas no fundo o cara foi em busca de um objetivo, né? E é legal ver pessoas assim. Eu vejo que você é uma pessoa que tem esse tipo de grit. Grit, para quem não sabe, é aquela vontade de deixar uma marca realmente no mundo, né? Eu fiquei muito, muito feliz de ver você, conhecer também seu marido, joguei tênis com ele e eu vejo que é um casal muito focado. Também agora. Então pronto, nosso próximo encontro vai ter jogo de tênis. E ver que é um casal muito focado nisso, assim, sabe? Em deixar uma marca no mundo, deixar uma marca de impacto, sabe? E é muito forte isso com vocês. Então eu vejo que a Vitaly é uma empresa de um propósito muito forte, né? É muito legal ver isso. A gente tem esse propósito, lógico, a Vitaly não é Leidiane somente, sim, né? A Leidiane está à frente, mas eu não tenho palavras para agradecer a minha equipe. Hoje a gente tem quase 30 meninas, quase uma TPM por dia, e eu falo que elas não me dão dor de cabeça. Elas não me dão dor de cabeça, assim. A minha equipe é uma equipe muito responsável, as minhas meninas que estão na liderança são exemplos a serem seguidos, e hoje elas fazem coisas muito melhores do que eu. E esse é um grande desafio do negócio, né? A gente se juntar de gente boa e gente melhor do que a gente, né? Olha que legal esse reconhecimento aí que ela faz e está fazendo para a equipe dela, né? Isso é uma coisa valiosíssima, né? Porque todo mundo, ser humano, precisa ser reconhecido. Quando é verdadeiro, precisa ser reconhecido, e a gente às vezes tem tanta força para criticar, para apontar o erro, para achar o problema, e a gente tem pouca energia, força e tempo para reconhecer, para elogiar, né, para fazer o merecimento. Então, você vê que isso, assim, a equipe é o reflexo do líder, né, do dono do negócio. Então, você tem uma equipe boa, é reflexo de uma boa gestora, né? Então, isso é muito, muito legal, Leidiane. Você é um grande exemplo, assim, de empreendedora, uma das pessoas que mais se destacou dentro da mentoria, né? Você vê que das pessoas mais participativas, que tem um empenho, que é executora, né? A gente agradece muito ter esse contato com você, né, dentro desse cenário. Show. Eu agradeço vocês também, Fábio, por tudo que vocês me proporcionaram como mentoria, né? Foi uma experiência muito positiva. Eu sou muito grata por todo o suporte, por toda a dedicação da equipe ao longo dessa consultoria. E é o que eu brinco com a Carol, que eu converso muito com a Carol pelo telefone. Carol, dá para fazer de novo? Muito legal. A Carol é a nossa IA, né? A nossa inteligência artificial. Não, tô brincando, é uma pessoa mesmo. Uma pessoa incrível também, né? Aproveitar e fazer o reconhecimento para a Carol, que é uma pessoa que é fantástica, né? Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo e sempre faz muito bem feito, né? Muito detalhista, ela é maravilhosa. Muito bom. Nossa, Leidiane, olha, obrigado. Manda um abração para a tua equipe aí, viu? É realmente uma equipe, não é isso que você está falando aí, não é só aquela questão de mãe que fala dos filhos, não. É uma coisa real que eu vi ali pessoalmente. Então, parabéns. Tenho certeza que essa jornada que você está fazendo aí é só um começo de uma coisa muito grande que está vindo pela frente. Eu tenho certeza disso. E conta com a gente aqui 100%, tá? Conta com a gente 100%, porque deve que estaremos juntos aí. Obrigada, Fábio. Obrigada, equipe Docs aí. Tá joia. Obrigada, querida. Obrigado, gente. Tchau. E eu quero finalizar aqui com vocês dizendo o seguinte. Uma imagem que eu até coloquei aqui, não sei se vocês conseguem ver, que é uma imagem que mostra aqui uma colmeia, né? E aí falar o seguinte, ó, se você quer colher o mel, não chuta a colmeia, não. Tá? Cuida da tua colmeia. Ou seja, traduzindo para o nosso negócio, cuida da tua empresa, investe em gestão, investe em pessoas,
cuida para que o teu negócio possa te dar mel, te dar lucro. Lucro é bênção, bênção na sua vida, na vida da tua equipe, na vida dos pacientes. Quem consegue ter lucro consegue melhorar em todos os aspectos. Então vamos cuidar do nosso negócio, para o negócio crescer e para a gente conseguir impactar mais pessoas aí. E assim, às vezes tem um mito, né? Porque é uma área de saúde, né? Então tem um mito às vezes dizer assim, não, mas né, meu negócio não é assim para ser pensar em lucro. Não, mas não, é como o Dr. Fábio falou, o lucro é bênção. Né? E quantas pessoas são ajudadas nesse momento quando o lucro acontece? Funcionário, fornecedores, né? O negócio da cidade ali, que tá tudo, né? Tudo funciona. Né? Quer mudar o mundo, começa por você. E a grande mudança é você querer participar da mentoria, né? Querer aprender sobre gestão. Aí sim, né? Esse primeiro passo vai ser o sucesso do seu negócio, eu tenho certeza. E para fechar, né, não poderia deixar de citar Tony Robbins, em que ele diz que é no momento de decisões que os nossos destinos são traçados. Então, realmente, decida por você, pelo seu negócio, pela sua família, faça diferente em 2025. Para a gente vai ser uma honra acompanhar você nessa jornada. Então, vem para a mentoria. E olha, a oportunidade bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. É com você. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.